Olá pessoal, estamos aqui continuando a participar do Congresso Americano de Cuidados Paliativos 2018 Boston. Ao meu lado, estou com a Érica, paliativista do Einstein, e a gente vai conversar um pouco, Érica, de uma plenária, uma aula que você assistiu. Aqui nos Estados Unidos, além do habitual em cuidado paliativo, eles já estão no nível que algumas doenças que no Brasil ainda nós não conseguimos chegar nesse nível, eles estão atuando. Acho que uma é bem a cardiologia, né? Tem muito trabalho de ciência cardíaca, uso de dispositivos para também manejar. Você poderia falar um pouco do que você viu aqui dessa parte de cardiologia? A parte de cardiologia aqui acho que está bastante avançada, mas ainda não pegou tão forte igual em geriatria e oncologia, que é o que a gente está mais acostumado. O que eu tenho visto bastante da parte ambulatorial, que é uma coisa nova em cuidados paliativos de cardiologia, é como manejar o paciente que está em casa com dobutamina, que usa o LVAD, né, que é o dispositivo de ventrículo esquerdo para dar suporte, se isso é uma medida paliativa, se não é, se é uma medida muito agressiva, se não é, como você determina que esse paciente vai ser seguido, até onde vai valer a terapia ou não, o quanto ele entende dos riscos inerentes a usar esse tipo de dispositivo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu achei fantástico, é que todo paciente que for usar o LVAD precisa de uma avaliação de paliativista, para entender o que é o aparelho, quais os riscos que ele corre, que tipo de evento ruim ou catastrófico ocorreria e qual seria o limite dele usar esse aparelho ou não, se ele desligaria esse aparelho, em que situações ele desligaria. Então é um planejamento de curto, médio e longo prazo que é muito interessante. Eu acho que fazer um adendo que você falou, que uma crítica que eles fazem, por exemplo, quando mesmo no Brasil, quando vai fazer um termo de autorização, um termo de risco, os termos só trazem o lado do aparelho em si. Sim. Se você fizesse, o risco que tem a cirurgia, o procedimento, que eles falam que muitas vezes é importante a avaliação do paliativista, porque ele fala assim, e se você não fizer? E quais são os riscos de não tratar? Como é que você traz qualidade de vida ou não? Porque nenhum termo de consentimento aborda isso. E as pessoas às vezes leem o termo de consentimento, acham que é o caminho único. E aí o papel do paliativista é poder trabalhar outros aspectos que o colega que está lidando com o aparelho em si, muitas vezes ele não é habilitado a responder todas essas dúvidas dos nossos pacientes, né? Eu vi inclusive uma outra sessão relacionada com esse tema, que é sobre um estudo que teve, acho que do pessoal da MD Anderson, de vários termos de vários consentimentos. Então foram várias instituições que cederam o consentimento informado deles sobre, eu acho que era transplante, se eu não me engano, não lembro se era LVAD ou se era transplante, e aí ele mostrava quais os pontos fortes, os pontos fracos, o que faltava de fato no termo de consentimento. E aí depois no final ele fazia uma proposição de como deveria ser um termo de consentimento que todo mundo entendesse e também baseado na escolaridade, que a escolaridade do brasileiro é muito diferente. Então, o quão inteligível é aquilo que ele está assinando, o que ele entendeu de prós e contras do ponto de vista agudo. E ele fala muito que termo de consentimento tem muito... o que acontece na fase aguda? Cirurgia, você pode ter sangramento, você pode ter arritmia, você pode ter... Tá bom, mas e no médio prazo e a longo prazo? Isso não é explicado. Então ele falou que tem muitos gaps de como deveria ser abordado, que tipo de informação o paciente precisa para fazer realmente um consentimento informado com tudo que ele precisa. Entendi. E dessa parte de cardiologia, alguma outra coisa para finalizar? O tipo de atendimento? Tipo de atendimento aqui que eu acho que a gente não pode deixar de pensar em termos de gestão. Vai cobrar que tipo de cobrança que é, muita telemedicina, que eles chamam de, na verdade, aqui de telehealth, porque não é só o médico que faz, a enfermeira, nurse practitioner e tudo mais. Então eles estão reestruturando tudo isso. Então é usar a tecnologia para quem tem pouco acesso, e acho que a gente tem tão pouco profissional no Brasil treinado, que seria uma ferramenta ótima, por exemplo, para no interior de Goiás, no interior do Amazonas, uma pessoa ter acesso a algum grau de cuidado paliativo sem ter o profissional presente naquele momento. Então são coisas inovadoras e que a gente tem que começar a pensar, eu acho, devido aos problemas e às deficiências que a gente tem no nosso país ainda, né? Perfeito. Érica, obrigado aí por contribuir para os colegas no Brasil também. Prazer, pessoal. Então tá. Continue acompanhando os nossos vídeos aqui na cobertura do Congresso Americano de Cuidado Paliativo. Até mais.